Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? É sempre uma grande alegria, um grande privilégio. Nós nos reunimos para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, seja aqui no templo ou nas nossas casas, né? Quando nós nos reunimos com o propósito de buscar a presença do Senhor, com certeza Deus manifesta a sua glória. Nós já intercedemos em vários momentos deste culto, mas eu queria, antes de ler a palavra, antes de compartilharmos a palavra, que nós tivéssemos mais um momento de intercessão pelos enfermos. Eu queria que você que está aqui ficasse em pé. E você aí na sua casa, se tem alguém na sua família, alguém que você conhece, alguém que você sabe que está passando alguma dificuldade na área de saúde. E eu não estou falando só do coronavírus, né? Porque as outras enfermidades também se manifestam e estão presentes nesse tempo. Então eu queria que você pudesse colocar, se tem alguém na sua casa e está perto de você, que você possa impor as mãos sobre esse familiar, para que a gente possa, como igreja, como corpo de Cristo, e depois vamos clamar para que Deus liberte a nossa cidade, liberte a nossa nação, que o Deus traga mesmo cura para todas as nações que estão afetadas, que estão atingidas por essa questão que ainda afeta a humanidade. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, clamar agora especificamente, Pai querido, sobre a vida daquele que está enfermo. Ó Deus querido, visita todas as casas, todos os lares. Ó Deus querido, se alguém, ó Deus querido, está passando por alguma enfermidade, ó Deus querido, nesta hora, ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus querido, possa manifestar a Tua glória nesta casa, ó Deus querido, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo restauração. Ó Deus, nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além, ó Deus, do que tudo quanto nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Visita, Deus, os hospitais, visita aqueles que estão, ó Deus querido, lidando com enfermidades, ó Deus querido, e estão internados por causa disso, que a mão poderosa do Senhor se manifeste. Visita os hospitais, Pai querido, os centros, as unidades de saúde, manifeste a Tua glória, Pai, levanta ao redor das casas de saúde, ó Deus querido, um muro de fogo, Pai querido, e queime, Pai querido, toda enfermidade, trazendo cura e restauração. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os técnicos, Pai, aqueles que servem nos hospitais, seja na área administrativa ou na frente de batalha, que a mão poderosa do Senhor, Pai querido, seja estendida sobre essas vidas, trazendo sustento, trazendo graça, trazendo cura, ó Deus querido, e fortalecendo a vida, ó Deus, desses homens e mulheres de Deus. Pai, nós cremos no Senhor. Ó Deus querido, visita as famílias, visita os lares, restaura, ó Deus querido, ó Deus, seja a enfermidade física, ó Deus querido, a enfermidade emocional, ó Deus, e até mesmo aquela, ó Deus, que tem origem espiritual. Que a mão poderosa do Senhor, ó Deus querido, levante o abatido e o doente, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Juízes, capítulo 6, você que está aqui, lá na sua casa, Juízes, capítulo 6, eu queria compartilhar uma palavra que Deus queima no meu coração, e depois que nós fizermos a leitura, se você
puder permanecer com a sua Bíblia aberta, né, para que a gente possa ser ministrado por ela. Juízes, capítulo 6, dos versos 1 até o 24, diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias, Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesrita. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez clamamos pela Tua misericórdia sobre nós. Mais uma vez, Pai querido, clamamos que o Senhor venha com Tua unção sobre a minha vida, sobre a vida de meus irmãos e irmãs que estão aqui neste lugar, ó Deus querido, e sobre todos os lares. Ó Deus, que a nossa mente seja, ó Deus, levada cativa, o nosso pensamento, o nosso coração, ó Deus, seja levado à Tua presença agora, ó Deus querido, para que nada, ó Deus querido, nos atrapalhe, para que nada, ó Deus querido, nos impeça, ó Deus, de ouvir a Tua palavra e responder a ela. Pai, eu preciso da Tua unção para falar em Teu nome. Meus irmãos e irmãs precisam dela para ouvir, ó Deus querido, a Tua palavra e discernir a Tua voz. Então, Deus querido, toma-nos nas Tuas mãos. Mais uma vez, eu clamo, toma cada vida, ó Deus querido, e torna o nosso coração terreno fértil, ó Deus querido, para que possamos, ó Deus querido, viver aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria compartilhar essa palavra contigo. Eu sei que todos nós vivemos momentos de bastante ansiedade. A gente tem ansiedade que tudo se resolva rapidamente, né, que as coisas se solucionem rapidamente, para que a gente possa, de alguma forma, voltar, né, àquilo que nós chamamos de normalidade. Mas eu estava pensando nos anseios do meu próprio coração e olhando essa palavra, e Deus trouxe algumas instruções, algumas orientações que eu acredito que são fundamentos para que a gente possa passar bem, né, por esse tempo, desfrutando da presença e do poder de Deus de uma forma poderosa. Eu não tenho dúvidas, querido, que todos nós, sem exceção, trazemos como herança em nosso coração um senso de justiça muito forte, né? E esse senso de justiça não significa que nós estamos sendo levados a fazer a vontade de Deus, mas é o senso de justiça que às vezes faz com que a gente acredite que aquilo que a gente está fazendo é verdadeiramente bom. E muitas vezes, por causa desse senso de justiça, a gente acaba saindo da presença de Deus sem perceber. Sem perceber. Há dias atrás eu estava meditando lá em Levíticos, e no capítulo 25, o verso 38, a palavra diz que Deus apresenta ali, de forma bem resumida, num único versículo, Deus apresenta para nós o seu propósito para o povo de Israel. E o texto diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser ali, em Canaã, o seu Deus. É um resumo, né, de todo um projeto, de todo um propósito, né, de forma muito objetiva, de forma muito profunda. Ou seja, eu fiz algo, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu fiz algo para livrar a sua vida, para tirar você do Egito, para levar você ao lugar da herança, mas ali no lugar da herança ser o seu Deus, ser o seu Senhor. Deus não queria apenas levar o povo para Canaã. Deus tinha como propósito principal que ao chegarem a Canaã, Deus queria manifestar todo o poder, toda a presença, toda a glória dele para o seu povo em Canaã. É um negócio maravilhoso isso, né? Então, querido, é interessante, Deus queria que o povo pudesse, lá em Canaã,
viver o senhorio de Deus, viver a plenitude de Deus, viver uma vida de forma tremendamente abençoada pelo Senhor. Lá em João 15, versículo 7, Jesus fala quase que a mesma coisa. Ele diz assim, que aquele que permanece nele, todo aquele que permanece em mim, as minhas palavras permanecem nele, vão provar, vão poder desfrutar, vão poder experimentar de uma forma profunda o senhorio e o poder que Deus manifestou através da vida do seu Filho. Então o desejo do coração de Deus, querido, não era simplesmente nos trazer para a igreja, não é simplesmente nos trazer para a presença do Senhor, de Jesus, mas é ser Senhor das nossas vidas. Para que a gente possa em todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias, provar a grandeza e o poder do Senhor em todo o tempo. E é mais ou menos nessa linha que eu queria olhar para esse texto. Não, capítulo 6, ele começa com um diagnóstico. Versículo 1 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Agora é interessante, querido, que quando a gente olha as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber que todas as ações redentoras de Deus, todos os atos redentores de Deus, eles sempre vêm depois de um diagnóstico como esse. Deus revela um problema, Deus mostra uma realidade, Deus mostra o resultado das nossas escolhas, e aí manifesta a sua graça, manifesta o seu poder, manifesta a sua misericórdia. Era Deus, de alguma forma, mostrando para eles que as expectativas humanas que eles tinham estavam sendo frustradas. Que eles precisariam sair da condição que eles estavam para poder entregar verdadeiramente a vida nas mãos do Senhor. Você já teve alguma expectativa sua frustrada? Já não? Quem já teve, levanta a mão se tiver coragem. Eu já tive muitas. E quando a gente é frustrado, querido, qual o sentimento que brota no nosso coração? Num primeiro momento. A gente se arrepende? Ou a gente fica tentando encontrar alguma razão para aquela frustração? E a gente acha, o diabo oferece. Mas o texto diz assim que o povo fez o que era mal. Na verdade, Deus estava dizendo assim: eu os conduzi até determinado lugar e de repente eles pararam, eles deixaram de me buscar. Jeremias 2, versículo 10 a 13, diz assim: 2 males o povo cometeu contra mim. 2 males o povo cometeu contra mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. Deixaram Deus e começaram a trabalhar sem Deus. Deixaram Deus e começaram a se mover sem Deus, sem a direção de Deus. E às vezes isso acontece sem a gente perceber. A gente começa bem o negócio, a gente liga o automático, e a gente vai caminhando, mas Deus já ficou lá para trás há muito tempo. E a gente não percebe. Até porque tudo aquilo que a gente faz, no primeiro momento, parece divino. A gente só vai descobrir que não é pelo resultado. Aí a gente vai falar assim: meu Deus, por quê? Qual a razão? Deixaram Deus e começaram a trabalhar sem Deus. Chegaram em Canaã, porém começaram a viver sem Deus em Canaã. O versículo 7, Jeremias 2, Deus fala assim: eu vos introduzi numa terra fértil, mas quando entraram lá,
transformaram a terra em abominação. Começamos. Quantas vezes, querido, nós estamos mais ou menos nesse mesmo pique? Né? Sem perceber, mas se movendo sem a direção de Deus. Gênesis 26 conta um pedacinho da história de Isaac. E é interessante que Isaac está enfrentando uma luta, né? Tinha uma pandemia na sua época chamada seca, uma seca feroz, grande, né? Que estava incomodando, que estava mexendo com todo mundo da sua época. Alguns anos já não chovia, e aquilo estava mexendo emocionalmente, mexendo espiritualmente, mexendo em todos os sentidos. E aí, de repente, ele tem uma brilhante ideia: vou para o Egito. E Deus vem e fala assim: não desças para o Egito. E essa é uma luta que foi causada, porque no primeiro momento ele queria resolver as coisas sem Deus, ele queria resolver as coisas sem a direção de Deus. Mas quando Deus vem e mexe com ele, mexe com o coração dele, acerta o foco dele, ajusta o foco dele. No versículo 12, diz que ele semeou aquela terra, que estava seca, árida, sem chuva. E a palavra diz que ele semeou aquela terra, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Queridos, todas as vezes que nós deixamos a direção de Deus, todas as vezes, na bênção, todas as vezes que nós deixamos a direção de Deus, o diagnóstico será: estão fazendo o que é mal. Estão fazendo o que é mal. Né? E Deus precisa trazer a gente de volta. Quando a gente olha a continuidade desse texto, querido, qual foi o resultado da escolha desse povo? Qual foi o resultado? O versículo 2 diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. E o versículo 6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Qual o resultado de caminhar sem Deus? Qual o resultado? Queridos, todos nós sabemos que lutas promovem desgastes. É verdade ou não? Quem já passou por alguma luta aqui sabe disso que eu estou falando. Luta promove desgaste. Né? Cansa, enfraquece às vezes. Mas é interessante que a gente percebe que não são as lutas que nos deixam debilitados. O que nos deixa debilitado, querido, é a ausência de Deus, é a ausência da presença de Deus, é a ausência da direção de Deus. Quando você começa a lutar, vem uma batalha, vem uma dificuldade, né? Surge alguma coisa maior do que você. Não é essa coisa que te deixa debilitado. É você tentar enfrentar isso sem Deus. Às vezes eu fico olhando a realidade desse tempo que nós estamos vivendo, né? E eu vejo muita gente tentando enfrentar toda essa realidade na força do braço. Estão sucumbindo, estão caindo, porque não pode, não dá. Porque lidar com a batalha, lidar com a dificuldade, lidar com a crise na força do braço, querido, faz com que a gente fique debilitado, faz com que a gente enfraqueça, faz com que a gente perca o foco. Agora, quando nós estamos na direção de Deus, lutando do jeito de Deus, lutando na presença de Deus, se enchendo da presença de Deus, as batalhas que surgem, elas são alimentos para nós.
É interessante que lá em 2 Coríntios 4, versículo 7 em diante, o apóstolo Paulo lembra que nós somos vasos de barro, mas que opera em nós um poder excelente, algo glorioso. E aí ele diz assim, que nós somos atribulados, que nós muitas vezes ficamos perplexos, que nós às vezes somos perseguidos, às vezes abatidos, porém jamais destruídos. Porém jamais destruídos. Lá em Hebreus 11, 34, um texto glorioso, fala de muitas coisas, ele diz assim, pela fé venceram, pela fé fecharam a boca de leão, pela fé viram mortos sendo ressuscitados. Mas tem uma frase no meio desse versículo que me chama a atenção. Ele diz assim, pela fé tiraram forças da fraqueza. Tiraram forças da fraqueza. Que coisa gloriosa, querido. Se nós lidamos do jeito de Deus, querido, nós com certeza seremos fortalecidos. Se nós enfrentamos toda a batalha segundo o coração de Deus, a gente não sai pior, a gente sai melhor. A gente não sai menos crente, a gente sai mais fervoroso. A gente não sai abatido, a gente sai encorajado. Do outro lado, o povo de Israel recebeu um diagnóstico de Deus, fizeram o que era mal, deixaram Deus e começaram a caminhar sem Deus. E caminhando sem Deus, eles ficaram debilitados. Diga assim comigo, eu não posso caminhar sem Deus. Eu não posso caminhar sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus eu fico debilitado. Se você é um homem de oração, fervoroso, todos os dias você está no altar, decida ficar uma semana sem buscar a presença do Senhor. Você vai ficar mais forte ou mais fraco? A gente fica debilitado, querido. A gente fica enfraquecido. Vamos para frente. O que te debilita, o que te enfraquece, não são as lutas. O que enfraquece e o que debilita é caminharmos sem a direção de Deus. Terceiro, quando a gente olha para esse texto, a gente vê a necessidade de que haja reconhecimento. Sem o reconhecimento, o livramento não vem. O versículo 7 e 8 diz assim, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É interessante, queridos, tendo os filhos de Israel clamavam, o versículo 6 termina dizendo que eles clamaram ao Senhor, Eu quero dizer assim, que sem o reconhecimento que nós muitas vezes estamos caminhando sem a direção de Deus, a gente não prova do livramento de Deus. A gente não prova do poder de Deus. Isso parece muito simples, mas não é. Não é. Na maior parte do tempo, a gente gasta o nosso tempo culpando pessoas, culpando situações, culpando circunstâncias. Deus é maior do que toda a crise que está presente aí ou não? É ou não? Você tem certeza disso? Mas você já viu, querido, o quanto a gente gasta do nosso tempo culpando circunstâncias, culpando situações, culpando pessoas? A gente sabe quem é o Deus que a gente serve. A gente já provou do poder dele nas nossas vidas. Mas a gente tem uma dificuldade de reconhecer que a gente muitas vezes escolhe caminhar sem Deus.
Deus é maior do que a crise financeira da nação? É ou não? Parece que não, né? Parece que não. Parece que a gente depende, se não acontecer alguma coisa, né, nesse universo todo, a gente não vai conseguir sobreviver. Porque, na verdade, a gente atrelou a nossa fé numa série de circunstâncias que nós acreditamos que elas precisam ser resolvidas para a gente provar a fidelidade de Deus. Quando resolver a questão política, a gente vai poder ser beneficiado dela. Quando resolver o problema da saúde, a gente vai poder ser... Querido, Deus quer resolver todas essas coisas. E Ele nos levanta exatamente com autoridade para que a gente possa ser um instrumento dEle em todas essas coisas. É interessante que essa questão de reconhecimento é uma luta permanente. Lá em Êxodo 2, 23, né, a palavra diz que o povo gemia sobre a servidão, gemiam sobre a servidão. Depois que José morreu, né, enquanto José estava lá como segundo homem no Egito, a coisa estava abençoada no Egito. Eles estavam ali, José morreu e eles continuaram naquela vidinha. Talvez não se preocuparam em pedir uma direção de Deus. Deus, e agora? José morreu, ele não é mais o líder dessa nação, né? O que a gente vai fazer? Eles não se preocuparam com isso. E continuaram ali. Aí entrou um outro rei, o texto diz, que não conhecia José, e ele viu que o povo de Israel estava crescendo demais, e ele diz, esse povo vai ficar mais forte do que nós, vamos sacrificar esse povo. Dá trabalho para ele, põe mais tijolo para eles fazer, põe mais barro para eles amassar, e foi ameaçando e torturando, escravizando. E eles passam muitos anos, querido, gerações atravessam aquele período, acostumaram com aquela situação, não gostavam dela, mas acostumaram com aquela situação. Você já viu que tem coisa que a gente sabe que não é de Deus, mas a gente já se acostumou com elas? Você já viu que tem coisas na casa da gente que a gente se acostumou com elas? Não fazem bem nenhum, mas a gente já se acostumou. A gente não reconhece que precisa de mudança, que precisa de cura, que precisa de restauração, que precisa de libertação, que precisa de mudança. E porque a gente não reconhece, a gente não prova daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente olha esse texto, querido, é muito interessante a gente ver a forma que Deus vai trabalhando. E a gente olha e a gente percebe assim que antes de Deus trazer a solução, Deus precisa promover uma grande renovação no coração. Você está ansioso por alguma solução, querido? Então deixa Deus te renovar. E eu quero que você olhe o versículo 8, quando Deus fala assim, né, que Ele envia o profeta, assim diz o Senhor, Deus de Israel, versículo 8 e 9. E é interessante que Deus começa a trazer a memória do povo, onde foi que eles deixaram as coisas, onde foi que eles esqueceram. E Ele diz assim, eu é que vos fiz subir do Egito, eu é que vos tirei da casa da servidão, eu é que vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Versículo 10, e disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não me destes ouvidos, não destes ouvidos à minha voz. Deus está trazendo uma renovação, lembrando cada um deles, querido, qual é a fonte da nossa vitória, qual é a fonte da nossa caminhada. E quantas vezes nós esquecemos disso, querido?
Deus vem e diz assim: eu é que vos fiz subir, eu que vos tirei da servidão, eu que vos livrei dos egípcios, eu é que expulsei os inimigos de diante de vocês, eu sou o Senhor, contudo não me escutaram, contudo não me ouvem. Agora, querido, quando a gente olha Jesus, quando Jesus chega, Ele chega anunciando para nós a mesma coisa. Você olha para Jesus e vê Jesus dizendo assim: eu é que dei a minha vida por você, querido. Eu é que encarei a cruz por você, eu é que derramei o meu precioso sangue pela sua vida, eu é quem tenho a chave da morte e do inferno, eu é quem me tornei a porta, eu que me tornei o caminho, eu me tornei a verdade, eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu é que tenho posto diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu tenho feito. Agora, querido, se isso não entrar como um ato de renovação na nossa mente, querido, nós nunca provaremos a plenitude daquilo que Deus tem como direção para nós. Você pode deixar o Espírito de Deus mudar completamente todas as coisas no seu coração agora. Porque se essa renovação não vem, querido, a gente não prova da solução. É interessante, né? Sem renovação, e quando estou falando de renovação, não estou falando de batismo com o Espírito Santo, estou falando de ajuste. A gente lembrar quem é a nossa fonte. Se nós não entendermos que precisamos de renovação, a solução de Deus pode passar despercebida. E isso tem acontecido muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida. Se a gente não volta o coração para Deus, não nos voltarmos para Deus, querido, plenamente, deixando o Senhor renovar nossa mente, trazendo a convicção de que Ele verdadeiramente é tudo que eu e você precisamos, a gente não vai provar da solução. Se a gente olhar em cada situação da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, da vida da igreja, cada situação que a gente enfrenta, você pode perceber lutas que nós estamos enfrentando pela falta da direção de Deus. Você pode perceber que Deus enviou ali uma solução e a gente não percebeu. A gente não percebeu. Qual era a solução de Deus para o povo se livrar dos midianitas aqui? Querido, se você fosse par do povo e fosse fazer uma assembleia lá para escolher o libertador, e alguém indicasse Gideão para ser o libertador, você aceitaria? Você falaria assim: rapaz, Gideão é um homem de Deus, vamos eleger ele, ele vai ser o libertador. Quem escolheria Gideão? Se a mente não está renovada, querido, Gideão talvez fosse o último da lista. Não tinha expressão nenhuma. A família dele não tinha expressão nenhuma. Não tinha poder nenhum, autoridade nenhuma. Não faria parte da nossa lista de escolhidos. Sem renovação, querido, a gente não percebe muitas vezes o que Deus está oferecendo para nós. É interessante que quando a gente olha as Escrituras, a gente vê que Deus vai trabalhando isso o tempo inteiro. Deuteronômio 11, versículos de 1 a 8, Deus preparando o povo para entrar na terra prometida. Deus sabia que eles teriam algumas lutas para enfrentar ainda na terra prometida. Deus gasta os 7 primeiros versículos desse capítulo 11 de Deuteronômio lembrando o povo do que ele fez.
E Deus começa dizendo assim: foi vocês que viram, não foram os vossos filhos, não foi a geração dos filhos que viram, foi vocês que viram o livramento, foi vocês que viram a manifestação da glória no Egito, foi vocês que viram o mar se abrir, foi vocês que viram os céus oferecer mantimento e alimento. Deus diz assim: traz a memória, sou eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Efésios 1, 15 a 23, Paulo diz assim: eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para vocês poderem provar daquilo que no coração de Deus está. E lá em João 1, 11, é muito interessante, talvez clareie mais ainda aquilo tudo que eu quero dizer. João 1, 11 diz assim que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus era a solução de Deus para aquele momento. Jesus era a solução de Deus para aquele momento. Mas é interessante que, apesar de Jesus ser a solução de Deus para aquele tempo, e continua sendo ainda hoje, né? Os religiosos e os seus líderes, os escribas e fariseus, passaram 3 anos brigando com a solução de Deus. Brigando com a solução de Deus. Você já se pegou brigando com alguma solução que Deus oferece? Já não? A gente vive brigando com a solução de Deus. De repente você feriu alguém, machucou alguém, e Deus deu um caminho para a gente vencer aquilo, que é o caminho do perdão. A gente fica brigando, não? A gente fica brigando com a solução que Deus oferece. A gente resiste à solução que Deus oferece. Nós precisamos, querido, de renovação, entender que é Deus, que aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, está em Deus, que aquilo que a humanidade precisa está em Deus, que Ele é o suprimento, Ele é a provisão, Ele é a resposta de Deus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, Ele tem o poder de mudar toda a situação. Quantas soluções Deus já ofereceu para as famílias, mas as famílias estão brigando com a solução que Deus ofereceu. Quantas respostas Deus já deu para as empresas, para os empresários, mas muitas vezes estão brigando com a resposta que Deus deu. Quantas soluções Deus oferece para a sua igreja, mas muitas vezes nós estamos brigando com a solução que Deus oferece. E aí a coisa não muda, as coisas não acontecem. Porque se a gente resiste àquilo que Deus oferece, com certeza a gente perde. Porque a gente estará caminhando no primeiro diagnóstico que Deus faz. Fez ou fizeram o que era mal. Eu queria terminar, querido, pensando aqui. Se Deus olhasse para nós hoje, com o mesmo olhar, quando Deus olhou ali para aquele povo, Deus olhou com graça? Ah, pastor, mas naquela época não tinha graça. Tinha. A graça está presente desde o primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia. Houve a queda e houve graça. E Deus vem manifestando a graça dele durante toda a história da humanidade. Deus olha com graça. Deus olha com misericórdia. Se Deus olhasse para nós, querido, nesse tempo, será que Ele nos encontraria fazendo o que é mal perante o Senhor? É muito interessante essa expressão, fizeram o que era mal perante o Senhor.
Ela não diz assim que eles fizeram o que era mal perante o homem. Pode ser que aquilo que eles começaram a fazer perante o homem pudesse até ser aceitável. Se Deus olhasse para nós hoje, como Ele nos encontraria? Debilitados? No meio dessa crise toda, quem está mais crente? Ah, pastor, crente até o diabo é. Mas você me entendeu, eu estou falando, quem está mais fervoroso? Quem está mais fiel? Quem está mais amoroso? Quem está mais missionário? Quem se sente mais vocacionado? Quem se sente mais desafiado? Se Deus olhasse para nós, será que Ele vê em nós homens, mulheres, que reconhecem que a causa da debilidade não são as situações, circunstâncias ou pessoas? Às vezes a gente joga tanto peso nas pessoas. Ah, eu estou assim por causa do fulano. Não está não, querido. Você está assim por causa de você mesmo. Não é por causa dos outros. É porque você está operando sem a direção de Deus e se enfraquece. Se enfraquece. Se Deus olhasse para nós, será que Ele encontraria em nós homens e mulheres que estão permanentemente sendo renovados em sua mente? O apóstolo Paulo, Romanos 12, versículo 1 e 2, ele diz assim, para que a gente não se conforme com este século, mas que renovemos a nossa mente no Senhor, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele diz assim, eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Tem um rolo na sua casa, quem é a solução para esse rolo, querido? É Deus. É ou não? Mas nós temos nos movido por essa renovação? Se a gente entender isso, querido, a nossa vida de oração modifica totalmente. Porque aí a gente sabe que a fonte está viva, que a fonte flui rios de água viva, que nós podemos chegar nessa fonte a todo momento, em todos os instantes, e dali nós vamos receber abundantemente do Senhor. Está com luta na sua casa? A fonte é o Senhor. No seu trabalho, na saúde, vamos para o Senhor. Ele é. Ele tirou do Egito, Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo. Jesus veio, rompeu com o grilhão da morte, pisou na cabeça da serpente, trouxe vida ao meu coração, ao teu coração. E Ele me quer e te quer, querido, na presença dEle em todo o tempo. Quando nós nos colocamos na presença dEle em todo o tempo, nós recebemos dEle a resposta, nós recebemos dEle a direção, e nós estaremos abertos à direção que Deus tem para o nosso coração, ainda que não seja aquela que nós esperamos, como não era para os judeus quando Jesus veio. Não era a resposta que eles ansiavam, mas era a resposta de Deus. Talvez Gideão não fosse a resposta que eles esperavam, mas era a resposta de Deus, e é a resposta de Deus que eu e você precisamos, querido. É a resposta de Deus que a minha família e a sua família precisa. É a resposta de Deus que a nossa cidade precisa. É a resposta de Deus que a nossa nação precisa. É a resposta de Deus que o mundo inteiro precisa. Sem renovação, sem esse entendimento, às vezes nos tornamos inimigos
da solução de Deus. Pode parecer estranho isso, né? Mas foi o que os judeus fizeram, se tornaram inimigos de Jesus, e durante 3 anos eles lutaram contra. Todos aqueles que se renderam provaram da vida. Por isso que o texto diz: veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, querido? Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho. Quantas soluções de Deus já foram derramadas sobre a sua família, mas de repente a gente se tornou inimigo da solução. O povo de Israel deixou a direção de Deus e eles começaram a gastar a vida deles para tentar se proteger dos midianitas. Tudo que eles faziam para se proteger dos midianitas. Eu fico imaginando o trabalhão que dava para cavar buraco nos morros para tentar guardar os alimentos. Deixaram a graça, deixaram a misericórdia, deixaram o poder de Deus e começaram a trabalhar para eles mesmos. É interessante. Eles eram ameaçados pelos midianitas, mas se tornaram escravos deles mesmos. Nós sofremos ameaças o tempo todo, querido, e nos tornamos escravos, muitas vezes, das ameaças que vêm sobre nós. Mas o Senhor já deu a vida dele lá na cruz do Calvário. Ele já rompeu com todos os grilhões das trevas. Ele me chama e te chama. O projeto dele não era trazer você para a igreja apenas. O projeto dele é trazer você na igreja e na igreja fazer com que você prove o senhorio dele. Trazer você para Jesus, mas para que você viva a presença dele de uma forma profunda, transformadora, libertadora, restauradora. Tem muita gente que vem para Jesus, mas não vive Jesus. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não vive o Senhor da igreja. Tem muita gente que vai para a sua família, mas não vive família. Deus quer encher tua vida, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho aqui no templo, que você fechasse seus olhos aí na sua casa. Talvez haja alguma coisa exercendo domínio, um forte domínio, como diz o texto aqui no versículo 2, prevalecendo o domínio dos midianitas. Talvez tenha algumas coisas, querido, que está prevalecendo fortemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você quer ver a glória de Deus, quer ver a transformação, quer ver a cura, quer ver a restauração, mas tem algo que domina. Mas eu quero te desafiar agora, entregue isso para Jesus.
Jesus é a solução, querido. Jesus é a resposta de Deus. Há dias atrás o pastor Silvio pregou aqui sobre o eu sou. Todas as vezes que Jesus se manifestou como eu sou. Ele é, querido. Ele é. Ele será. Coloque seu coração, coloque sua casa, coloque sua vida. Diga: Deus, renova minha mente, para que eu saiba que a minha segurança está no Senhor, para que eu saiba que o Senhor é a minha resposta, para que eu saiba que eu não tenho outro lugar onde me refugiar, para que eu saiba que é na Tua presença que eu verei a glória do Senhor. O Senhor é o único que tem a capacidade, querido, de chamar à existência o que não existe. O Senhor é o único que com uma palavra pode mudar o rumo das coisas. O Senhor é o único que tem autoridade nos céus e na terra. O Senhor tem poder e autoridade para mudar qualquer situação, qualquer circunstância. Deus pode mudar do pequeno até o grande, do grande até o pequeno. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Infelizmente nós não temos reconhecido isso e por isso não desfrutamos daquilo que Deus oferece para nós. Os membros da nossa casa Café Pequeno para Deus, querido. Se Deus mudou você, Ele pode mudar qualquer pessoa da sua casa. Às vezes a gente se arrebenta, a gente se gasta, a gente se esgota, a gente corre feito doido como os israelitas. E de repente a gente vê uma poeirinha e fala assim: meu Deus, agora está perdido. Vamos esconder tudo, vamos esconder tudo. Mas o inimigo sabe dos nossos esconderijos. A minha vida está segura na presença de Deus. A tua vida está segura na presença de Deus. O teu trabalho está seguro na mão de Deus, querido. A tua família está segura nas mãos do Senhor. Eu queria que você apresentasse teu coração. Se você reconhece que precisa de uma renovação, deixa Deus te lembrar. Deixa Deus te lembrar como Ele lembra aqui o povo. Eu é que te fiz subir do Egito. Eu é que te tirei da casa da servidão. Eu é que te livrei das mãos daqueles que vos oprimiam. Eu é que expulsei de diante de vós aqueles que vieram para destruir, e te dei a sua terra. Eu sou o Senhor. Lembra disso, querido? Diga assim: Deus, renova a minha vida de novo, renova a minha vida de novo. Há 30 e poucos anos eu ouvi isso, querido, de Deus, quando eu entrei aqui pela primeira vez na porta dessa igreja. Mas volte e meia eu preciso dizer: Deus, me renova, para que eu não esqueça. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo que me abriu a mente quando eu cheguei aqui. E o Senhor continua sendo a minha resposta, o Senhor continua sendo a minha fortaleza, o Senhor continua sendo a minha esperança, o Senhor continua sendo o meu renovo, o Senhor continua sendo a minha vida, o Senhor continua sendo o meu tudo. Eu não tenho nada além do Senhor. Tem promessas de Deus para você, querido. Mas até as promessas de Deus, às vezes a gente vai esquecendo.
esse povo que estava sofrendo nas mãos dos midianitas era um povo da promessa. A gente se acostuma com comportamentos tortos, a gente se acostuma com posturas, com palavras, com atitudes. Diga a Deus: eu quero a minha mente renovada hoje. Eu quero sair daqui lembrando que o Senhor é tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso. Não me deixe correr para outra fonte, não me deixe correr. Porque se você for para outro lugar, querido, você não vai perceber a solução de Deus. A solução de Deus está mais perto de você do que você imagina, querido. Talvez ela esteja do seu redor, ao seu lado, esteja coabitando com você, querido, a resposta de Deus. Mas você não enxerga. Abra teu coração para Deus, querido. Peça o mover do Espírito, peça o poder do Espírito, peça a unção do Espírito. Diga: Deus, me batiza com o teu Espírito, me renova espiritualmente. Abre os céus para que eu veja, ó Deus, os céus abertos, Pai. Abre, Senhor, a minha visão espiritual para que eu entenda que o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Coloque-se nas mãos do Senhor, querido. Eu quero orar com você. Coloque-se nas mãos do Senhor, querido. Em nome de Jesus. Abra mão do seu senso de justiça. Como Paulo fez, Filipenses 3:9. Ele diz assim: não tendo justiça própria, para receber a de Deus, para conhecer o poder dele, para conhecer o poder da morte dele, eu abro mão. No versículo 3 do capítulo 3 de Filipenses, ele diz: nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Espírito Santo de Deus, muitas e muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação que nossos irmãos lá do passado. Nos enfraquecemos, nos debilitamos. Oh Deus querido, porque tentamos lutar, Pai, tentamos vencer as lutas, ó Deus, dessa vida, ó Deus, não com autoridade, com a palavra, com a presença do Senhor. Mas hoje, Pai querido, nós reconhecemos, Pai, ó Deus querido, que muitas vezes escolhemos esse caminho que é mau. Saímos da Tua presença, estamos em Canaã, mas saímos da Tua presença, cavamos cisternas para nós, que não são as Tuas. Por isso, Pai, nós queremos em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre, ó Deus, este altar, vem sobre esta igreja, vem sobre a família, ó Deus querido que nos assiste agora, vem sobre todas as igrejas nesta cidade, vem Espírito Santo de Deus, sobre as autoridades, ó Deus querido da cidade, vem sobre as autoridades da nação, ó Deus, em nome de Jesus, sobre os pastores, sobre os apóstolos, profetas, mestres, sobre todos os níveis de liderança, ó Deus querido, na Tua igreja. Ó Deus, quebra, ó Deus querido, ó Deus, os caminhos errados que escolhemos, que aos olhos do homem até parecem direito, ó Deus querido, mas que são caminhos que nos esvaziam. Deus, em nome de Jesus, grava na nossa mente
Ó Deus querido, que a única resposta, que o Senhor é a única resposta, que o Senhor venceu aquilo que nos vencia, o Senhor venceu a morte, o Senhor nos deu autoridade sobre o pecado, o Senhor nos deu capacidade de viver uma vida segundo o teu coração, ó Deus querido, e exercer a vida segundo o Senhor. Enche o nosso coração, Pai. Quando o Senhor partiu, o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, que o Senhor enviaria o teu Espírito. Ó Deus, quando a igreja nasceu, o Senhor enviou a tua igreja ao cenáculo, e ali, Pai, a tua igreja descobriu que o Senhor era tudo que a igreja precisava. E eles marcaram a geração deles. Foram para todas as cidades que havia, declarando o teu senhorio. Tornaram-se conhecidos como os do caminho, transtornavam, ó Deus, os lugares por onde chegavam, ó Deus querido, com uma vida diferente. Faz de novo, Pai, faz de novo, Deus, faz de novo, Pai, faz de novo, Deus, faz de novo, Pai, nas crianças, faz de novo nos adolescentes, faz de novo nos jovens, faz de novo nos anciãos, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, faz de novo, Pai, faz de cada um de nós labareda de fogo nas tuas mãos, Pai, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que só tem o Senhor, não tem mais nenhum outro Deus no coração. Espírito Santo, Espírito Santo, abençoa a tua igreja, abençoa as famílias, restaura a nossa vida, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém.